Salve, salve, turma. Estamos aqui mais um dia. Sob o olhar sanguinário do vigia. A gente nunca mais tinha usado isso. Acho que o pessoal da BWA vai até bloquear, né? Esse salve, salve. Esse salve, salve. Mudou, né? Outro cenário. E hoje, podcast diferente, né? Também nunca fizemos um dessa forma. Que é um collab, né? Junto com nossos parceiros aqui do Franquias na Prática. Eduardo Santinoni, terceira vez que grava com a gente. Pode pedir música. Prazer. O Caio, prazer, não precisa nem se apresentar, né? Caio Costa já gravou quantas vezes com a gente? Umas Caraca, 20. no Holdercast, umas 30, se duvidar. Mas como convidado é a primeira. Talvez Não, sim. a gente Não, gravou já gravou como- também, como convidado também. Era, na época, Finada Pump Suplementos, Verdade. Finada Pump Açaí. A gente falou do Atacadão, falou do varejo. A gente Não falou tinha bastante. Atacadão ainda, eu acho. Sei lá. Já tinha? O Esse Caio aí. pode até trazer essa mudança que teve de lá até aqui. E é um prazer inenarrável, né? Novamente, estar com vocês aqui. E hoje vai ser diferente, né? Vamos trazer um pouco do universo das franquias, um pouco da BWA, como que a gente consegue ajudar esses franqueados. Acho que uma grande parcela da nossa carteira de cliente hoje são franquias. Inclusive, somos associados da ABF. O Eduardo, em algumas das funções dele, tem uma de diretor da ABF de Brasília. Do Centro-Oeste. Do Centro-Oeste. Olha aí. Ele na feira da BF, velho. Você não consegue andar com ele, andando com ele, velho. Parece deputado, sabe? Ô, seu Edu, tudo bem? Fala aqui, ele só vai passando assim, ó. É um prazer. Servir a associação é um grande prazer mesmo. E Show. É uma associação fortíssima mundialmente. E aqui representa o setor no Brasil. Então, né, já que a gente tem, né, trazendo aqui do nosso lado do Franqueza Prática. Fala, gestores! Tem que... Bem-vindo mais um Franqueza Prática. gestores! Vamos melhorar nossa O cara do estúdio já performance deu, aqui começar a agora, gritar aqui, viu? o cara do estúdio já baixando o áudio. Pô, eu tô falando. Olha lá, Muito olhei pra ele bom. na hora. E a gente, né, tem o Franqueza Prática que faz, né, todo esse episódio aqui em Collab, então ele vai subir nos dois podcasts. E aí a gente realmente faz o trabalho de franquias, né, aqui no Distrito Federal e no Centro-Oeste. E o Franqueza Prática, né, comigo com o Caio e o Zé, que leva falta hoje, mas essa falta tá abonada. Tá trabalhando, né? Vídeo, Alguém podcast, tem que trabalhar. nossa, tem que ser com uns 3, pô. Porque nunca os 3 podem. Aí, pelo menos 1 ou 2 dá. Isso é Aí bom demais, funciona. por isso que tem 3, né? É isso. E como é que nós vamos misturar esses temas aqui? Cara, eu acho que tem tudo a ver, né? Perfeito. Desde o início ali, né, cara, o franqueador, né, ou o franqueado, ele tem só a ideia, né? Uhum. Depois vamos colocar isso na prática. Tem uns que não sabem nem que tem imposto. E por incrível que pareça, a gente já fez um franqueado que a gente explicou pra ele tudo sobre imposto, etc, etc, etc. Ele começou a rodar a empresa e tal. E a gente foi, cara, me manda as notas fiscais. Nota fiscal? Como assim? Então, ou seja, tem gente que entra no mercado sem saber Desde nada, o né? básico, né? Nem o básico, sabe? E tu manda guia de imposto pra ele, ele pergunta ainda se tem que pagar. Então, mas aqui nós vamos falar de franqueadores grandes, né? De franqueados também. Acho que dá para falar dos dois, né? Dá para falar de franqueadores, franqueados e gente que quer se tornar um franqueador. Que tem um caminho aí pra isso. aprender, né? Exatamente. E várias vezes quando você falou de como o Edu é conhecido, né? Toda vez que eu vou vender pra alguma franquia falando no Edu e facilita. Eu falo, não, cara, é nosso cliente. Cara, sério, exatamente, nosso cliente. Eu tenho pra pegar fiado também. Eu sou sócio do Edu, pô. Me faz fiado aí. Aí dá, Vai na conta dá uma do moral boa com a agiota e tal. Aí eu coloco ele de avalista. Eu até vou começar com uma pergunta pra vocês, né? Tipo, por que nasceu o Franquias na Prática? Qual a dor assim, que vocês queriam resolver? São coisas que o Caio me chama e eu nem falo, eu nem penso, eu falo assim. O Franqueza na Prática, Vamos pra fazer mim um nasceu podcast, assim. vamos fazer um podcast de franquias? Aí o Edu, pô, vamos. Falei, beleza, então o nome vai ser esse. Aí cria logo, nome e tal, vi estúdio. Falou, o primeiro Registrou. episódio é tal dia. Fechou? Vamos falar sobre o quê? Caraca, velho, vamos falar sobre o quê? Vamos falar de lei de franquias? Vamos, aí começou. Vamos falar sobre a Coffee. Foi assim. Foi assim que começou. Aí... 130 episódios depois, estamos aqui. Show de bola.
Precoce pra caramba. Então, assim, no Franquias na Prática a gente traz vários temas, assim, e eu acho que a gente nunca falou sobre tributário. Até porque para estruturar um modelo de negócio de franquia, é fundamental falar de tributo. Com certeza. Porque senão o negócio não fica nem em pé. Nem a franqueadora e nem o franqueado. Então até queria que o Edu falasse um pouco aqui. Para quem não sabe, o Edu é contador. Tá? Então se você tiver alguma dúvida de tributo específica, reforma tributária, pergunta pro Edu. Né, Edu? É isso mesmo. Que ele manda isso lá mesmo, pra PWA. Não, ele é contador não praticante. A verdade é essa. É isso, eu sou um contador formado. De histórias. E a minha atuação na contabilidade parou na graduação. Na Price ainda trabalhou um pouco, né? Com eu contabilidade. fui da Price, né? Eu fiz 5 anos da Price, então foi a minha fase da vida mais contador. Legal. Foi realmente uma escola sensacional. E E aí eu foi ali que eu fiz contabilidade. Eu era formado em administração, entrei e fiz contabilidade em razão disso. Né? Então. Eu não aprendi a fazer outra coisa, tive que ser contador mesmo a vida toda. Mas é muito bom ser contador também. E a gente tem um lema, né, na BWA, que é o que segue ali, é o que a gente repete várias vezes, né, que pagar menos imposto não é sorte, né, é estratégia. Boa. Então, isso é lema, tem camisa com isso. Era para me dar com essa camisa hoje, mas deu errado aqui a programação. Então, a gente vê muito isso. Hoje a gente tem na carteira muito boticário mesmo. Mais de 700 CNPJ só de boticário. Legal. Então, a franquia... E a gente é apaixonado pelo modelo boticário, né? Aí a gente só acompanha. Então, depois que a gente começou a entender o boticário, o modelo boticário, a gente falou, cara, que modelo bem estruturado aqui, né? Que é bem diferente. Por exemplo, quando eu fiquei sabendo que, cara, não é porque você tem uma franquia e você é casado que se você falecer, a tua franquia vai para tua esposa. Não é assim. Se você não se preparar antes, você não pega. Então... Isso já é o supra-sumo do franchise, né? Os isso. boticários, eles estão muito desenvolvidos. Eu ouço muito isso dentro até de ABF, que é como se o franchising brasileiro pratica basquete e o boticário é NBA. Então, assim, é outro jogo, é outra história. Então, assim, é referência mundial de boas práticas. E dentro dessa diferença de boas práticas está o pensamento sobre sucessão familiar. E, claro, tem outras franqueadoras já de grande porte pensando nisso, mas quem rasgou esse chão e fez isso primeiro no Brasil foi Boticário com essa excelência. De fato, se meu pai comprou uma franquia do Boticário, não garante que eu vou ser um franqueado Boticário, porque existe todo um processo de aprovação e capacitação para que essa sucessão aconteça. E muitos dos clientes que vocês têm hoje já passaram por essa sucessão, né? Já estão em segunda, terceira geração. Exato. E a gente vê muito isso quando tem a mudança de contabilidade, que tem aquelas gerações mais novas que não se acostumam com aquela contabilidade mais das antigas, mais tradicional, que não buscava ali um desempenho, né, uma performance tributária melhor. Nem só falando de franquias, por exemplo, mas a gente tem empresas muito antigas aqui em Sobradinho. Muito antigas, tipo de 40 anos. Que só tá mudando de contabilidade agora, porque as filhas estão herdando ali, né? Os filhos estão assumindo. Então, isso aí a gente vê em todos os negócios. Mas, voltando para a franquia, a gente entende... E tem um cenário que a gente estava até pensando junto lá no escritório, que era o seguinte. Tem gente que começa um negócio e ele não pensa em franquear. Porque ele está dando conta. E o negócio está bom, está dando resultado. Só que ele esbarra em uma bendita questão. O imposto. Aquela loja só dá lucro para ele se for do Simples Nacional. Perfeito. Se for lucro presumido, lucro real, não dá. Perfeito. Aí abre 1, abre 2, abre 3, abre 5. Aí começa a pegar o nome de outras pessoas. Abriu o laranjal. Abriu o laranjal e isso vai dar um problema gigante lá na frente. Exatamente. Então teve um cliente que ele falou, cara, eu não queria abrir. Né? Eu não queria franquear. Mas qual o modelo para eu continuar crescendo? Né? Esse é um desafio, porque... e aí, vamos trazer um pouquinho de números, né? Big numbers aqui. O maior franqueado do Brasil, faz parte do Grupo Boticário, tem pouco mais de 100 operações. É operação pra caramba, né? Se eu for falar, e o cara tem que ter governança, ele tem que ter... A estrutura dele é maior do que a maior parte das franqueadoras brasileiras, só desse franqueado. Agora, quando se trata de... Se for olhar isso para os Estados Unidos, né? Os franqueadores lá com 5 mil, 3 mil operações. Não vive, né? Ação aberta em bolsa. Então, é outro jogo.
E, claro, que o fator Simples Nacional ajuda a explicar um pouco dessa diferença, porque boa parte dos modelos de franquia são dependentes de operar dentro do Simples para poder, né, sobreviver. E multifranqueados como este e outros que vocês atendem já não trabalham no Simples há bastante tempo e para eles só faz sentido modelos que encaixam fora do Simples Nacional. Né? Então, aí entra um desafio da franqueadora também de se adaptar a esse multifranqueado que opera no lucro presumido, por exemplo, lucro real. Então, o modelo de negócio para esse cara também é diferente. Então, aí entra uma estratégia tributária, né, a BWA, por exemplo, né, entendendo o modelo e desenhando para que esse multifranqueado consiga ter um açaí puríssimo, por exemplo. Com certeza. a gente é procurado, né, semanalmente, quase diariamente, por pessoas querendo expandir seus negócios. E aí, quando a gente ajuda essas pessoas a estruturarem ou as suas franqueadoras ou a expansão, independente de se o modelo é franquias ou não, invariavelmente tem um momento que eu tenho que avaliar, né, se tributariamente qual é a melhor alternativa. Sim, vale a pena. É isso. Então, A gente já fez várias estratégias que, no final das contas, já tinha unidade, né? Ele era franqueador, mas ele tinha várias outras unidades pequenas. Que com o novo planejamento, já estava bem capenga no Simples Nacional ali, com aquele monte de empresa, quando transformou, foi só um empurrãozinho que faltava para ele fechar aquela unidade. E que realmente era uma unidade que dava lucro, mas o lucro que vinha no final ali não valia a pena o esforço que ele estava colocando naquela unidade. Então, até que ajudou. ou seja, quando ele tombou para o lucro presumido, ele se viu obrigado a fechar aquela unidade que estava pouco rentável no Simples. Tipo, cara, dava lucro? Dava, mas quanto de lucro? Valia a pena o esforço que eu estava colocando ali? Aí só veio a pá de cal, né? E aí você tem uma escolha aí para como é que você quer enxergar isso. O que você perdeu dessa unidade, né, por mudar de estratégia, ou o universo que você abriu ao dar esse passo. Exatamente. Né, que te abre muitas possibilidades de crescimento. E quando a gente fala de simples pensando em pequeno, mas a gente, lá, acontece algumas vezes, das franquias serem tão grandes que elas têm esse problema no lucro presumido, velho. Sabe o que é esse problema no lucro presumido? Quando você ultrapassa 78 milhões no ano. Graças a Deus a gente tem clientes também com esses problemas. Né, cara, eu vou ser excluído do lucro presumido por causa de faturamento. Aí eu vou ter que ir pro lucro real. Aí já vão ser outras estratégias. Perfeito. E algumas vezes vale mais a pena o lucro real do que o lucro presumido. Aí depende. Tem franquia nossa que tem venda direta. Por exemplo, na venda direta, sem dúvidas, lucro presumido. Na loja, no shopping, lucro real. Então, cara, quanto tempo que a gente demorou pra chegar nisso, né? Hoje a gente sabe meio que muito rápido. Se vem uma grande franquia pra gente com venda direta no lucro real, a gente já desconfia, cara. Vamos ver aqui como é que tá. Aí a gente vai fazendo as estratégias, né? A gente tem isso muito com a Y, né? A gente tá fazendo para alguns clientes. Vários trabalhos lá. Então, a gente pega todo esse know-how de vários tempos, né? Igual vem agora a bendita da reforma tributária. Como é que tá os clientes lá de vocês, né? Como consultoria e também nas perguntas lá que vocês têm no Franquia na prática. Estão perguntando sobre reforma tributária? Hoje o tema quente é esse. Cara, para ser bem sincero, a gente visualiza, a gente se preocupa, mas eu ainda tô me mexendo pouco. A verdade é essa. Eu tô esperando a água subir um pouquinho mais para me movimentar. É o brasileiro. É o brasileiro, né? Mas como eu sou cliente da BWA, né? Então, Tá eu sei que o estudo tributário vai ser feito na hora certa, então eu tô tranquilo, assim. E até bom falar sobre isso, porque muita gente que acompanha o nosso podcast não é só franqueador. Tem muito franqueado e também interessados. Pessoas que querem entrar no universo de franquias. Então, esse episódio está sendo muito bom para a pessoa entender o tanto que isso é complexo. E de que a escolha da franquia certa para ele também vai dar essa tranquilidade e segurança para ele saber que está operando da melhor forma. Então, assim, uma boa franqueadora, com certeza ela fez um estudo tributário adequado, com certeza ela tem uma contabilidade por trás atuando nisso e com certeza a precificação desse franqueado, a lucratividade dele vai estar otimizada, né? Então, esse é um ponto interessante. Mas sobre a reforma tributária, Rafael, o Edu, acho que ele pode trazer com base em mais clientes contador, que ele né? tem. Ele é contador, né? De histórias.
como que tá esse cenário. Mas, assim, a gente conversou sobre isso outro dia. Eu falei, Rafael, eu prefiro não me... Tipo assim, não me estressar com isso agora, entendeu? Até porque tem um tempo ainda longo, né? Claro que não dá, até falando, não faça isso de deixar pra realmente a última hora. Mas ainda vai iniciar em 2027 mesmo, de fato, né? 2026 teste. Então, assim, tem um tempinho ainda pra gente ficar tranquilo. Deixa eu me preocupar com outras coisas agora. Eu vou pegar até o gancho aqui antes, tá? Eu acho que eu vou discordar do Caio. Não Boa. espere. Boa, discordo. Não espere, né? Já está em teste, né? Já tem 500 empresas aí no teste da Receita Federal. Já estão adaptando as notas fiscais para isso. Ou seja, Simples Nacional ainda vai ter mais uma brechinha ali. Mas, por exemplo, a reforma ela é tão complexa que quem esperar para a última hora ali vai ter grandes problemas. Porque vai entender a pancada que é a reforma. Porque é muito mais na questão de precificação. É a reforma do preço, né? Então, eu estava até explicando para o Caio. Hoje todos os impostos vão ser por fora. Na reforma tributária. Hoje é tudo por dentro. Ou seja, eu cobrava R$1.000 de contabilidade para o Caio, já tinha os impostos ali. PIS, COFINS, ISS, que agora vai virar CBS e IBS. Será que o Rafael vai entender que agora o imposto vai ser por fora? Eu tenho que baixar o que é o correto, seria o correto. Eu não vou cobrar mais R$800 do Caio. Ou não vou cobrar mais R$1.000 do Caio, eu vou cobrar 800. Porque 200 era de imposto. E o Caio vai ter esse crédito. Agora isso vai estar explícito. Né? Isso vai estar explícito, vai estar claro. O cliente vai estar sabendo ali quanto que ele está pagando de imposto, porque em alguns momentos ele vai pagar diretamente esse imposto. Que é o sonho do split payment. Rolando o split payment, cara, no mercado vai acontecer isso. Lá no Atacadão, quando eu for comprar o Whey Protein... Sim, é o preço mais a taxa por o fora. preço mais a taxa. Estados Unidos é assim, né? Até qualquer coisinha que você vai comprar lá é o preço mais a taxa já. E isso impacta onde, Caio? Porque não pode esperar tanto dependendo do tipo de negócio. Porque você vai ter que conversar com os seus fornecedores. Você vai ter que ver como seus fornecedores pagam os impostos. Eles pagam impostos? Não, Rafael, tu não entendeu, velho. Eu não quero saber disso, pô. A BWA vai fazer pra mim, pô. Entendi. Depois eu só vou analisar e vou tomar decisão, velho. Mas eu aproveitei o gancho. Mas é isso, a gente tem que se preocupar agora porque vai envolver muito preço. Não é preço. Então, de quem eu compro e para quem eu vendo. E em que parte da cadeia que eu estou. Até o Simples Nacional vai ser impactado com isso. Ah, não vai mudar nada no Simples Nacional. Não, agora eu posso escolher se eu pago o CBS por dentro ou por fora do Simples, para ter crédito ou não. Perguntou o que é o melhor. Aí depende. E aí, depende. Eu acho que isso é o começo de uma conversa em que vai trazer a necessidade de muitos negócios se repensarem. Então, olhando do ponto de vista do franqueado, né, vai ter um ajuste de precificação para poder se adequar a isso tudo, conforme minha cadeia de fornecimento, e logo como é que isso vai chegar para o consumidor final, e aí como é que isso vai mexer em margem para cada negócio. Isso vale para o franqueado. E aí, voltando para o desenho do modelo de negócio, que é quando a gente para pensar como é que aquele negócio vai se tornar uma franquia, qual que é o modelo dele, como vai ser cobradas as taxas, não dá para eu falar sobre isso sem eu entender o desenho dessa reprecificação do franqueado. Muita coisa vai mudar, né? Assim, tem estudos que colocam que 93% das empresas vão pagar impostos a maiores. Né? Cara, 93% das empresas. Então, 7% vai estar pagando o menor ou que já pagava antes. Então, para estar nesse 7%, ele tem que estar com a gente. Verdade. Então... e, infelizmente, o franchise, né, olhando do ponto de vista agora do franqueador, isso é uma atuação que a BF tem né, tem feito um esforço gigantesco junto ao Congresso brasileiro para poder diminuir o impacto disso. Essa é a grande pauta da BF, assim, cara, né? Recente é a grande pauta. E eu acho que tá precisando de mais lobby, né? Os franqueados. Porque... Os franqueadores, desculpa. Porque, por exemplo, bares e restaurantes, eles estão com bem melhor, né? Na leitura que a gente conseguiu ver da reforma tributária. Porque se a gente for ver,
Eles são atividades diferenciadas, né? Eles vão pagar com a redução de alíquota de 40%. Uhum. Ou seja, dos 27.000 já tem uma redução de alíquota de 40% em tudo que eu produzo ali no restaurante. Um açaí, por exemplo. E disso, vai acabar também com a guerra com o iFood. Ou seja, o que foi de receita do iFood só vai tributar o que realmente foi para a empresa. Uhum. Ou seja, não vai existir mais essa bitributação que existe hoje no iFood. Legal. Não é receita do restaurante. Embora alguns consigam incluir esse valor ali no produto. Mas poucos, né, Caio? Tu que tá mais por dentro. Cara, Rafael, isso mudou, tá? Recentemente, assim. No começo, pouca gente conseguia colocar. E, assim, pelo que eu vejo de prática hoje, a galera coloca. Tá? Então, o preço mercado se o regula. mercado é o que vai acontecer com a reforma tributária. Precificação. Quem vai tentar segurar, acaba que o mercado vai se regular e vai ter que subir. Não vai ter muito por onde acontecer, não. No fim do dia, quem paga a conta é o cliente. É isso. É isso. Pode acontecer uma Eu acho que superinflação aí. é isso. Eu acho que é isso que vai acontecer. Dentro do iFood, pode ver, cara. Dificilmente tem negócios com o mesmo preço no iFood. Eu desconheço, pra te falar a verdade. De todos, não sei se o Edu tem algum cliente que igualou. Velho, é meio que zero isso acontecer. O que pode acontecer é quando o iFood faz alguma ação específica e tal, aí não. Aí ele incentiva, o iFood coloca o dinheiro. Mas isso já é de praxe já, Thiago. O Thiago. Rafael. Lembrei do Thiago aqui, nosso sócio que cuida de iFood. Que eu tava até conversando com ele, né? E sobre a reforma tributária. Talvez isso possa acontecer. De igualar o preço do balcão no iFood. Mas é muito difícil saber, né? O que vai estar daqui pra frente, até porque dentro do mercado de delivery já é outro assunto, mas tem vários players chegando também, com taxas menores, não cobrando taxa por 2 anos. Então é muito incerto. Eu acho assim, o empresário ele tem que estar antenado do que tá acontecendo. Por enquanto o iFood tá nadando sozinho, né? Exato. Tentando voltar aqui um pouquinho pro tema da reforma e da né, pressão que a associação faz. O franchising é multissetorial, né? Ele é transversal, então ele passa por vários setores. Então, existe modelo de franquia de cuidador de idosos, né, alimentação. Então, assim, é multissetorial. Construção, moda, enfim. Então, naturalmente, claro, né, a BF preza, né, pelo franchising, mas ela toca em diversos setores. Então, né, esse poder maior sobre tratar de um setor, e a gente, em se tratando de franchising, de fato, a BF é a voz, né, e é quem representa o franchise brasileiro, e tem os desafios nessa interlocução, né, para poder, né, diminuir o impacto dessa perda que né, no cheiro que a gente está até o momento, tende a gerar um impacto muito grande. Entendi. Tá falando o seguinte, né? Que, por exemplo, eu tenho que me preocupar com a franqueadora, mas eu tenho que me preocupar com todas as outras atividades. Porque, cara, se eu tenho um restaurante que eu tô pensando em franquear, a reforma vem e atropela isso com juros de 30%, fora IRPJ CSLL. Isso gera um impacto em 30% do franchise brasileiro. Gera um impacto que gigante. É o que representa a alimentação. Então, aí você vai ter que se preocupar com todas as outras atividades, né? O cara tá de cima ali olhando para todo mundo e quem vai estar olhando para eles ali, né? Entendeu o pedaço do desafio aí? Cara, é bem complexo, realmente. A gente tem outras empresas que a gente estava falando sobre ela, né? A gente não cita nomes, mas que bagunça o mercado brasileiro vendendo qualquer franquia, né? Que tá bagunçando mesmo o mercado. Tipo, eu não tinha noção disso até conversar com o Eric, nosso amigo lá da Moai, que ele falou isso. Ele falou, cara, tá bagunçando o mercado, velho. Isso aí é um grande problema pro Brasil. Ninguém vê isso. Acha que só o cara tá vendendo... tô vendendo franquia pra cego, né? São consequências de um modelo de sucesso, sabe? Assim, é um negócio tão provado e tão validado que gera tanta segurança nas pessoas que, como em qualquer mercado, tem gente que entra e tenta, né, se beneficiar, enfim. Sim, todos mesmo. Mas, assim, a gente que tá dentro, Rafael, eu acho que ainda é uma grande minoria, sabe? Tem muitos casos vazando, enfim, né? Tem muita coisa acontecendo. Mas quando você entra mesmo na BF da vida, assim, você vê, vocês são associados também, o tanto de gente séria que tem. E quem realmente representa, sei lá,
98% do mercado é sério, né? Então, dentro do mercado de franquias, isso é bem claro. E essas marcas também que estão bagunçando, eles não ficam muito tempo. A gente viu agora vários casos recentes acontecendo de marcas que cresceram, abriram centenas de unidades e já estão sumindo já. Ou outras que já sumiram. É porque aprendeu a vender ali, né? Vende o céu ali, né? Exato. E aí, o que a gente prega é pela boa prática, por vender modelos de fato testados e tentar educar, né? A parte até do podcast tal, também é educação para futuros franqueadores, futuros franqueados, Esqueci de falar. atuais franqueadores e atuais franqueados. Esquecemos de falar também do 3 Pro, né? Sim. Exato, já é um outro projeto que a gente tem, né? Que é de educação empreendedora. Que aí a gente não fala só de franquia, mas, enfim, de empreendedorismo geral. Então, em breve teremos nova turma também. É isso. 3 Pro é porque são 3 sócios? Não, é propósito, produtividade e prosperidade. Você tá... Só para não perder o... 3 profissionais. Mas também são 3 caras pró. Show. E aproveitando, Edu, só trazer aqui, Rafael, o nosso patrocinador, né, o Suits, que é o nosso principal patrocinador lá no Franquias na Prática. Então, esse episódio tá rodando também no Franquias na Prática. Que o Suits é um grande caso de empresa que soube aproveitar um modelo de negócio de sucesso, que é o franchising, que se especializou em franquias e redes e criou um sistema que hoje atende praticamente todo mundo. Eu estive com o Rodrigo na feira e o concorrente, o segundo lugar do mercado, tem 10 vezes menos clientes que eles. Então, assim, hoje o Suits é a grande referência, então o Suits está com a gente usa também. É um grande parceiro e são mais de 20 módulos integrados aí para um franqueado, para o franqueador. E hoje, quando você fala de franquia, você tem que falar do sistema de gestão Suits. Não tem nem como você fugir. Ele não é um ERP, quando fala de sistema, o que vem à cabeça é um ERP, né? Pesadíssimo. Na verdade, ele é o sistema de gestão de multi-unidades. E aí, né? Eu não vou gerir a árvore, vou gerir a floresta. E aí, olhar para como é que eu faço a comunicação, treinamentos, manuais, padrões, enfim, as visitas de campo, tudo centralizado num único lugar. Isso vale para o que para operações que são franchising, mas o mesmo modelo que cabe para quem é franchising, cabe para quem não é franquia, para quem é uma rede. Então, você tem... O Caio usa Eu uso os dois. Eu tenho tanto no Atacadão Suplemento, que é uma rede própria, como também no Açaí, que é franquia. E aí... Então, e hoje, inclusive, franchising representa para eles menos do que operações que não são franquias. E parte dessa lógica, eu estou falando isso tudo porque, primeiro, para enaltecer o Suits, e depois para falar que ele usa uma lógica de eu aplico boas práticas no franchising e trago para o mundo não franchising. Eu acho que é um pouco do que a gente, né, se propõe dentro do 3 Pro, que o franchising é onde originou o nosso know-how empreendedor, empresarial, de liderança e todas as competências que a gente, né, tem e transmite lá, é trazer práticas, né, do mundo do franchising para o mundo, seja ele franchising ou não. Franchise é processo, né? E acho que eu falei isso contigo ontem, Caio, sobre o Augusto, né? Sobre processos. Não sei se foi com o Caio que eu falei isso. Mas o Augusto é muito bom em processo. Eu tava até falando com ele, cara, onde colocar o Augusto, ele funciona muito bem. Sim. Porque ele é muito bom em processo. Sim. Que é diferente do vendedor. Bota o vendedor pra preencher um CRM. É luta, cara. É o pior momento do dia ali. Ainda bem que eu não preciso preencher mais CRM. Mas essa questão de processo, se você levar o franchise para qualquer... Cara, eu tenho um escritório de contabilidade que não é franquia. Mas se eu levar o modelo de franchise para ele, funciona? Perfeito. É isso. O Michael Gerber, no Mito do Empreendedor, no livro Mito do Empreendedor, ele fala que todo negócio deveria ser gerido como se fosse uma franquia. Então, mostra que para eu franquear um negócio, eu tenho que ter ele tão dominado em termos de gestão, processos e indicadores que eu posso replicar isso e ser capaz de ensinar com outra pessoa como operá-lo. Se eu estou fazendo isso tudo para ser capaz de ensinar, por que eu não faço isso tudo para mim mesmo? Né? Por que eu não trago essa boa prática para eu executar a minha única unidade? Né? No caso de BWA não, porque tem múltiplas unidades, né? Espalhado pelo Brasil. Mas até o negócio que tem uma única unidade
pode trazer boas práticas de franchising para gerir uma operação não franquia. Sim, que fica fácil de replicar. Exato. Isso já é histórico, né? O sucesso do franchise e a segurança que ele tem. Eu acho que assim, falando de reforma tributária agora, fica mais claro ainda de uma pessoa que quer empreender e não tem experiência prévia de escolher o modelo de franquia. Porque se ele já não tem... A grande verdade é o seguinte, pra gente, o Rafael é especialista nisso, tá fazendo uma MBA pós, sei lá, agora, em reforma tributária, enfim. Cara, pra ele é difícil, velho, porque é muito complexo, é muito incerto. Agora, imagina pra alguém que nunca nem empreendeu, ter que criar um modelo de negócio que encaixe todos esses impostos novos aí, IBS, como é que é? CBS, IBS, cara, coisa que eu mesmo, assim, não tenho familiaridade. Então, assim, cara, você vai pegar lá 200 mil, 300 mil reais e vai abrir um negócio novo e ter que encaixar tudo isso e aprender, E ainda... ou testar, ou investir em um modelo de negócio de franquia que tá validado, que já tem a marca, que já pensou em todos esses detalhes, que já selecionou todos os fornecedores certos para comprar, que já tem todos os processos e fluxos de compra e de precificação e de simulação de lucratividade. Então, assim, com certeza facilita. Então, talvez, nesse momento aí de reforma tributária, pode ser algo benéfico para o franchising também. Eu já contando que a ABF, se Deus quiser, com a força que a ABF tem, vai conseguir né, otimizar essas questões de impostos. Mas eu acho que para o cenário do franchising vai ser positivo, muito por conta disso. De que existe uma insegurança muito grande em uma pessoa interessada em empreender. E quanto mais deixar esse cenário complexo, econômico, tributário, político, enfim, ele vai buscar um galho ali mais seguro, né? Então, ele deve vir pro franchising. E tem que estudar muito, né? Porque, por exemplo, falando agora pro franqueador. Porque, cara, tem um franqueador que tem um custo muito alto. Pode fazer muito sentido a reforma para ele, que tudo vai gerar crédito. Mas, por exemplo, tem o franqueado menor, qual o custo dele? O custo dele é botar um vendedor ali para vender a franquia e acabou. Né? O grande segredo nosso, Rafael, por isso que eu falei que Caio, meu CPF tá tranquilo. Porque o Zé é meu sócio, né, velho? Então... Contador. Então, velho, eu não tenho que me preocupar com isso. Sim é contador. Você entendeu? Eu não tenho que me preocupar com isso, né? Porque o Zé é nosso sócio, então, né, Edu? O Zé não é contador e lá no escritório, quando o tema é tributário, eu recorro a ele. Né? Não estou falando nem do time que já jurídico tem... também. Jurídico também. E engenharia também. Engenharia também. É isso. Tava conversando com ele sobre reforma, ele é bem preocupado. E eu queria trazer só um tema aqui, porque, assim, duas coisas separadas. A primeira até agora, os cálculos que a BF tem feito, impacto da reforma para franqueadores, né, em CNPJs de franqueadores, de aumento de 300%, né, de imposto. Coisa pouca. Então, o que isso provoca? E, assim, não dá nem para né, garantir que que o trabalho vai gerar ou anular esse crescimento, enfim. O fato o trabalho do empresário é ser flexível e buscar soluções diante de cenários, né, desafiadores. Então, isso é inerente ao empreendedor. E diante disso, o que eu estou projetando que vai acontecer? Claro que não no primeiro ano agora, né, que entra com 0,1%, ainda em fase de transição, tal, só para reencaixar ali os dutos que vão gerar imposto para né, saindo das empresas para governo, né, canalizado esses dutos, depois vem fases de aumento, né? E o que eu estou projetando? Eu estou projetando que modelos, esse aumento permanecendo, os empresários vão começar a se mexer no sentido de repensar seus modelos de negócio e seus modelos de franquia. E esses modelos de negócio começam em operações franqueadas, então fala um pouco do que a gente falou agora há pouco, de repensar como é que é essa precificação, margem de operações franqueadas, mas ele termina para mim em repensar o modelo de expansão, o modelo de franquia, enfim, pode ser que eu tenha que reduzir royalty, pode ser que eu aumente, eu tenho que montar uma indústria para fazer sentido,
a minha franqueadora, Eu mudo a atividade. aí né? eu vou ajustando isso para que a receita, né, seja preservada, eu esteja Exato. legalmente... Vai vir de algum lugar, né? Vai vir de algum lugar. E aí, como é que a gente readequa? Então, eu estou projetando nos próximos anos uma necessidade da gente revisitar Já imaginou muito que o modelo de negócio. talvez não exista mais royalty? Isso pode acontecer. Uhum. Praticamente ninguém mais trabalhar com royalty, porque é um É. tributo tão grande em cima, aí daqui a pouco, sei lá, a escola de inglês vai colocar todo o lucro da franqueadora no material. Mas por exemplo. hoje a maioria tem já muito, é já assim. tem Exato, muito, não, dando Porque esse exemplo. Trazendo esse exemplo Mais para ainda. outras operações. Isso. É isso. Porque Cara, hoje- no açaí vai estar no produto. Porque o Na material... roupa vai estar na roupa. O livro, ele é isento, né, de PIS/COFINS, tem imunidade. Isento não, desculpa, feri o direito aqui, né? Ele é imune, né? É a imunidade do papel. Então, cara, é bem melhor ele cobrar direto no livro. Sim. Minhas filhas faziam em inglês. A hora do choro era a hora do livro. Né? Então, A hora do choro. o livro é muito caro. Quase não paga nada de imposto. Então, onde que eles vão cobrar? No livro. Mensalidade fica lá pra escola, ok. Perfeito. Somos amigos. E hoje teve uma postagem sobre essa questão o André fez, né? O sócio. Sobre... Ele fez uma pergunta, né? Por que você acha que quando você assina um vinho, quando o vinho é entregue, vem uma revista da Wine, Uhum. né? Ela veio de revista. Vende a revista, diminui o preço do vinho e tá tudo bem. Se pudesse na nota, não deve ser assim, mas sei lá, é 100 reais a assinatura. Aí tá lá, R$ 99,90 a revista e 10 centavos o vinho, né? Não, Então, assim, não é assim, mas é quase. Olha o No limite do legal. no limite do legal. Olha o McDonald's. sim, sim. Né? Quanto que é o valor da Coca, quanto que é o valor do hambúrguer? É o famoso combo, né? Que você É o coloca combo. todo o preço no... O maior preço é onde é imune ali, né? Onde é imune, onde é isento. E a mesma coisa da Zara, né? Que ela vende a sacola. Você não ganha a sacola, ela te vende a sacola. Por que vende sacola? Essa é uma boa, não sabia por quê. Por exemplo, aqui no... Vou colocar no teu caso, DF. Se você... Hoje não tem DIFAL aqui para uma pequena empresa tua do Simples Nacional. Não tem DIFAL se você comprar para revenda. Se você comprar para só entregar o teu açaí e não cobrar, que você está comprando para uso e consumo, você paga o DIFAL dessas sacolinhas que é comprada de outro estado. Entendi. Entendeu? Aí eles Então, transformaram esse produto em revenda. revenda. Vende, nem que venda por 1 centavo. Entendi. Ou no caso, vende um valor maior para diminuir o valor do produto e você ter uma tributação melhor ali. Sim. Mas aqui no DF, por exemplo, usamos muito isso para essa questão. Você vende a sacolinha e você não paga o bendito do DIFAL. Cara, quanto que você gasta por embalagem, Caio, por mês? Eu? Isso. Cara, falando só de atacadão, em torno de uns 5 mil reais, eu acredito. Só no atacadão. No puríssimo, sei lá, 4 vezes isso. Entendi. Então, dependendo do estado que você vai comprar, vai ter DIFAL. E você não pagaria isso se você revender, se você colocasse isso no produto. Tá? Então, tem várias estratégias. O legal dessa conversa aqui é que ela está sendo um exemplo prático do que são possíveis ações de planejamento tributário. E repara que não tem nada que, né? Não emite nota, não tem nada fora das 4 linhas. Né? É tudo dentro das 4 linhas, mas se defendendo para ter, né? Nossa, e é muito bom. Eu tava conversando com a galera que tem umas 30 lojas de outra franquia. E assim, são antigos de mercado. A gente fechou com eles ontem. E a gente conversando. Eu não sou bom no financeiro, não é minha área. A parte de lançamento, essas coisas, mas eu presto muita atenção em tudo. E ela falando sobre banco, sobre pagamento de folha. Acho que eu não me recordo quantos funcionários tem. Eu sei que a folha de pagamento dela dava uns 400 mil reais por mês, só a folha. Aí ela falando que dava um trabalho pra caramba, pra digitar um por um, pra pagar um por um. Eu falei assim, mas você não pede o arquivo pra contabilidade da tua folha e sobe pro banco, não? E faz o pagamento. Ela falou, não, tem como fazer isso? Eu falei, tem. Eu nunca fiz isso na minha vida. Só vi os outros fazendo. Ela falou, peraí que eu vou falar com a minha secretária. Eu fiquei
mais abismado com isso ainda, velho. Aí ela falou com a secretária dela. A secretária ou do financeiro, não me recordo. Ela falou, não, eu sabia, eu fazia assim no outro escritório. Por que não falou, bicho? Preferia pagar um por um. Aí a gente falou, aí eu brinquei ainda, falei, tu acabou de, só nas tuas horas economizadas aqui, de fazer Pix para 200 pessoas, tu já pagou tua contabilidade aqui. Então, outra questão, né, que a gente sempre traz para os nossos clientes, parcerias. Ela paga 400 mil reais de folha. A gente tem banco que você leva para a tua folha de pagamento para o banco, tu ganha um rebatezinho de volta todo mês por pagar teus funcionários por lá. E como que ele ganha isso, né? Ele vai emprestar para o funcionário, vai fazer cartão de crédito, empréstimo, consignado, tudo para os nossos funcionários que vão estar lá dentro. Mas ele não ganhava nada, ele fez as contas rápidas lá, ele vai ganhar 4 mil por mês por causa de uma estratégia, nem foi estratégia tributária, né? Sim. Foi só uma... Muito do que a gente tá falando, que assim, quem escolhe ou a contabilidade certa ou a franqueadora certa, cara, toma uma decisão que dá ROI. A pessoa vai ter retorno de volta. Quanto é que é o royalty de uma franqueadora? Quanto é que é o royalty do Açaí Puríssimo? Cara, quando você começa a ver o tanto de benefício que tem, o tanto de facilidade, o tanto de abertura que a gente tem, fica barato. Sim. Quanto é que é a BWA? Comparado com o mercado, é mais caro, é mais barato? Eu imagino que seja mais caro, mas na verdade é mais barato, porque se você for ver a entrega... o que você economizou ali, né? Talvez financeiramente é mais caro, mas o retorno é muito maior, então... Acho que tudo tem a ver com quem tá por trás do negócio e a decisão de escolher o cavalo certo. Acho que é sobre isso. A reforma tá chegando, e aí? Cara, onde que você tá? Você tá com quem? Você tá sozinho? Cara, você tá ferrado. Agora, se você tiver com realmente uma franqueadora boa, uma contabilidade boa, eu tô tranquilo. É por isso que eu tô tranquilo. A gente fala sobre reforma, né? E tem vários tipos de pessoas quando você conversa sobre reforma. Tem a pessoa igual o Caio, que é mais tranquilo. Ele sabe que vai ter trabalho, mas ele já tem tanto trabalho com outras coisas que ele fala, cara, vou me acalmar. Faz parte do que eu escolhi pra minha vida, né? Deixa com o Santinone isso aqui. O Caio tá em paz de que ele vai exercer a flexibilidade inerente à atividade dele como empresário. Isso. E vai se adaptar ao modelo, seja ele qual for. Exato. Tem outros empresários que falam que a reforma não vai nem sair do papel. Eu falo, gente, esse é os terraplanistas. Negando, né? É isso. Não, reforma tributária não vai não, velho. Cara, já tá aí, né? E eles estão falando, não ainda tem gente falando isso? Escuto, cara. Por incrível que pareça. Caramba. Aí, como a gente, às vezes é melhor você ter paz do que ter razão... Aí tu é mesmo, né? Eu também acho que não. Também acho que não. Também acho que Boa não. noite. Não vale a pena você brigar. O cara lá já tá pagando lá MBA, pós, 2 anos, velho, de negócio, já gastou rios de dinheiro investindo nisso aí. Realmente eu acho que não vai sair, não. Aí eu brinco, né? Não, mesmo que não saia, é bom a gente estar preparado, né? A gente tá estudando ali, tá entendendo muita coisa. Vai que sai. Vai que sai, né? Quando sair, a gente conversa. Mas a reforma, eu acho que também vai... Ela vai dar uma qualificada muito boa nos escritórios de contabilidade. Tem muita gente que vai ficar no caminho aí. Muita gente que provavelmente... Cara, eu não vou querer enfrentar isso, não, cara. É a maior mudança em 60 anos, cara. Uhum. Tipo, nunca mudou nada. Tipo, mudou alguma coisinha ali, RPJ, CSLL básico. 60 anos vai mudar isso tudo. Cara... Tem uns velhinhos aí que tá no escritório que vai entregar a chave, meu amigo. Cara, pega aqui, se vira com esses clientes. É porque as últimas mudanças no mercado de contabilidade foram todas positivas, todas facilitaram, né? Chegou o Simples, cara, facilitou a vida demais. Aí chegou agora esses RPs integrados, facilitou a vida demais. A lei é de 64. Então foi facilitando, a verdade é essa. Eu lembro quando eu comecei... Foi reduzindo o tamanho do escritório, necessidade de papel, tecnologia. Quando eu comecei o escritório... Foi o máximo de mudança, né? Quando eu comecei na contabilidade, não tinha XML. Ou seja, toda nota que era vendida, por exemplo, lá no Açaí, você vendia 200 açaí no dia. O menininho da contabilidade, que era eu, tinha que digitar tudo manual, cara. Manual. Uma por uma. Imagina o tanto de erro que acontecia aí, né? Uma por uma. E
quando é comércio assim era mais fácil. Mas, por exemplo, eu lembro que a que eu mais sofria era uma transportadora gigante aqui de Brasília. Que quando chegava as notas dela pra lançar, meu Deus do céu, eu olhava pra aquele negócio. Tipo, era isso aqui de nota. Só que o bom era que você tinha que lançar e você tinha que colocar os impostos. E era tudo a mesma alíquota, eu não entendia. Porque, pô, é tudo a mesma alíquota porque eu tenho que lançar tudo de novo. Né? Aí, tipo, bom que eu nunca mais esqueci as alíquotas dos impostos. Que eu lançava, tipo, cara, era 2.000, 3.000 notas mensais desse cliente. Aí veio o grande avanço. Apareceu um códigozinho na nota que você comprava uma pistolinha daquelas que tem no supermercado, aí você só bipava ela. Aí já vinha tudo automático. Cara, aí eu passava o dia todinho lá, bipando. Bipando nota. Pra conseguir gerar o imposto. Depois disso veio o XML, grande avanço. Né? Eu pedi o XML do cliente, puxava tudo de uma vez, você só tinha o trabalho de conferir. Mas esses são todos avanços tecnológicos. Só tecnológico. Que diminuir a necessidade braçal do trabalho. E essa mudança de agora não tem nada disso. Ela tem... Ela não... Edu, ela não tem... porque o que o pessoal está mais preocupado não é com a tecnologia. O pessoal está preocupado com o imposto que vai mudar, com valores de impostos. Antes não estávamos falando de mudança de valor de imposto, de alíquotas, né? E lógica de cálculo, tudo mudando, né? Só que, indo de encontro com o que você está falando, essa é a reforma mais tecnológica que tem. Porque vai ser um absurdo. Daqui 7 anos, provavelmente, não vão precisar de contador, meu amigo. Do jeito que tá. Para gerar imposto, não. O contador básico, esquece. Montar o contador vai ser para questão de performance tributária. Daqui a pouco o contador vai estar formatando franquia, pô. Por isso que a gente tem que ganhar dinheiro nesses 7 anos para se aposentar. Porque a ideia é o seguinte: isso vai ser apurado em tempo real. Inclusive, tem vídeo no YouTube da Serpro, né? Que o pessoal que está fazendo toda essa operação, mostrando como é que vai ser. Cara, vai ser tudo automático. Comprei, tem um crédito, vendi, tem um débito. Comprei, tem um crédito, vendi, tem um débito. No final, vai estar afunilando. Chega para você, tenho que pagar ou tenho que receber ainda? Cadê o contador nessa história? Só conferindo? Então, o que eu tô querendo dizer é, desde do que você descreveu, de que você tinha que lançar as notas, até chegar nesse extremo de daqui a 7 anos, o contador foi falando assim, ó que legal diminuir meu trabalho, ó que legal diminuir meu trabalho, ó que legal diminuir meu trabalho, até zerou meu trabalho. Mas por quê? Porque se o pensamento dele é um trabalho braçal, é isso mesmo que vai acontecer com ele. Agora, a necessidade de estudar mais para que ele seja mais intelectual. Exato. E seja mais voltado para o planejamento. Isso vale para os contadores, né? Heads up aí para os contadores, mas isso vale para os empresários, que também vão né, passar um pouco por essa jornada e vão ter que usar mais a cabeça do que o braço. Não, e reforçando, né, sobre isso, Edu, acho que franquia é maravilhoso por isso, né? O interessado em franquia, ele não tem que se preocupar com tudo isso, velho. Olha o tanto de complexidade que tem, Rafael. Cara, o franqueado, ele não precisa se preocupar, velho. Já vai estar tudo desenhado. Alguém tá pensando isso pra mim? Todo o processo, velho. Daqui 7 anos eu vou comprar umas franquias, que eu não vou ter mais trabalho. Vai virar consultor de franquias. Vou virar sócio do Caio e lançar aí por isso. Então, só vem. A água tá quentinha. Então, assim, eu acho que esse mercado de franquias, ele vai se fortalecer, velho. Eu tenho essa impressão, tá, Edu? Porque, você imagina, Rafael, se já tem todos esses fluxos definidos de compra e já tá tudo bem ajustado. Dificilmente você vai abrir um açaí, por melhor que empresário que você seja, não é sobre isso, né? Eu acho que até deixar claro, às vezes, alguém que vai investir em franquia, não é porque é menos capaz de criar uma marca própria ou não. Acho que é questão de otimização, né? De buscar um caminho que já tá validado e, às vezes, você acreditar naquilo e executar aquilo bem. Então, acho que abrir um novo modelo de negócio de açaí, por melhor empresário que a pessoa seja, e abrir um puríssimo, tributariamente vai ser muito melhor abrir um puríssimo. Eu acho que o por todo o arranjo tributário que vai estar por trás. Então, assim, eu tenho essa... Eu confio bastante nisso. Acho que a gente vai fazer tá fazendo já um trabalho bem legal com a BWA, né? De desenhar isso tudo. E vários franqueadores também estão fazendo. Então,
nossa expectativa é essa, né? Porque só vem notícia ruim, né? Quando você fala de reforma tributária pra franquia, só vem coisa ruim. Eu acho que sim, o franchise vai sair fortalecido, mas para aqueles franqueadores que fizeram o dever de casa. E vai precisar fazer o dever de casa, que é, né, debruçar sobre isso, buscar bons parceiros para liderar essa transição. E aí eu acho que então, todo momento de mudança repentina também é um momento de reposicionamento, de refazer seus diferenciais. Eu acho que esse vai ser um deles. Né? E provavelmente tem mudança de governo. Muita coisa pode mudar. A gente vai estar no teste ali, por exemplo, esse governo que entre, talvez seja um governo que pense mais no empresário. Não falo de governo atual, né? Mas... alternância de poder, velho. Eu acho que a expectativa é essa. Assim, tá? Tem o governo de esquerda, a expectativa é que venha de direita e... Isso. Não só porque eu gosto da direita, porque eu sou de direita, lógico, eu sou empresário, mas normal. Tanto é que daqui, na outra, infelizmente, pra mim, deve ser um de esquerda. Então a gente tem que... Cara, tem que estar muito mais preparado com esse ambiente caótico do que preocupado, né? Sim. É o mar que a gente navega. Porque eu acredito que vai ter muitas mudanças. Eu não sou terraplanista de falar que a reforma não vai acontecer. Mas eu acredito muito que vai ter muitas mudanças, porque foi uma reforma feita às pressas, né? Tipo, teve a primeira... o primeiro texto lá chegou 7 horas pra galera, 7h30 o pessoal já tinha aprovado. Eles nem leram. Não teve tempo de ler. Ou seja, passou qualquer coisa. Aí Era pra eu ter participado disso aí, pô, ia baixar tudo. Aí ia baixar tudo, Edu. Aprova aí, eu nem lembro essa porra aí, eu vou baixar Bota tudo. no Caio. Aí depois veio com não sei quantas emendas lá e tal, retificando tudo, gigantesco as retificações. E não, logicamente não deu tempo para pensar em tudo. Não deu tempo para pensar que a franqueadora ia pagar 300% a mais de imposto. Provavelmente não deu tempo. Minha visão é essa. Cara, muita coisa vai mudar ainda, porque foi feito... Eu acredito que vai ter a reforma da reforma, mas a reforma vai começar... Bicho, como está. Tem alguma reforma que ela acaba o Caio entende exatamente muito de reforma. quando começou? Vamos... Bicho, não fala muito de reforma, que tu vai entrar em um agora, velho. No agora não, velho. Tu vai ficar jogando no ar. Vamos chamar o Zé Maria aqui pra falar sobre reforma. O Zé Bicho, Maria... não fala não, velho, que eu vou te zoar depois. Vamos chamar o Zé Maria pra falar de reforma. Ele é especialista em reforma. Cara, reforma tributária é igual uma reforma, velho. Vai mudar 10 vezes e no final é totalmente diferente do que... E o bom é que o Caio sabe. A não ser que, rapidão, Rafael, a não ser que, estamos falando aqui de reforma tributária, a não ser que a gente fale de Zins, tá? Que é o nosso patrocinador também, que a Zins é uma plataforma de empreiteiros a nível nacional, então você sobe e sobra lá dentro, e a Zins encontra dentre os parceiros homologados deles o melhor fornecedor para isso. Então é como se fosse uma licitação, você tem várias ofertas de preço, e o melhor, você paga para a Zins, e a Zins que controla todos os pagamentos e entregas com o teu... E o cronograma de obra. E o cronograma de obra. Então, assim, por que a obra dá errado? O que dá errado em obra? Cronograma e o investimento. Pagamento antecipado. Então, o que a Zins controla é exatamente deixa o isso. cartão Deixa dar certo. Então, eu que era um cara, né, Rafael, muito queimado com obra hoje, eu falo da Zins e hoje agora a galera me respeita. Virou referência da noite. Eu sou referência, mano. Pô, doido, velho. É. Cola comigo que agora, de reforma eu entendo. Zins na cabeça. A indicação do Caio tá valendo a pena agora. Finalmente. Mas fala aí, velho, que você queria falar. Eu ia continuar na reforma, mas depois das Zins, agora eu retiro o que eu disse sobre a indicação do Caio. Cara, e voltando mais uma vez em reforma, em mudança, a gente entende que quanto mais a gente estuda, ainda é pouco, parece. Cara, é impressionante. Tipo, a gente estuda, tá quebrando a cabeça com a reforma tributária. Todo dia muda alguma coisa. Aí vem reforma da renda. Caramba, velho. Reforma da renda. Pera aí. Surgiu outro problema. Reforma da renda vai impactar também dos mesmos jeitos. Franqueadores. Eu acho que mais ainda os franqueadores que, se a gente for ver de distribuição de lucros, é os que têm maiores distribuição de lucro e é os que estão no lucro real, lucro presumido, falando dos grandes franqueadores. Pô, vai vir reforma da renda. Cara, o que é reforma da renda, Rafael?
A super renda eles consideram acima de 50 mil reais por mês. Então, acima de 50 mil reais até 1.200.000, você vai ter um percentual entre esse valor. Acima de 1.200.000 ano, que 100 mil reais mês, aí 10% direto nesse valor de distribuição. Cara, isso vai ser um impacto grande. Ou seja, tu já paga horrores de imposto. Aí quando você tem o teu lucro, que já tá lá, lucro depois do imposto de renda. Você vai ser tributado de novo com imposto. É uma loucura, velho. É uma loucura? 10%. Tomara que o governo mude logo e isso aí não passe. Mas isso é um grande problema. Inclusive para planejamento hoje. Porque tem muita franqueadora que vai deixando lucro ali no caixa. Para investir depois, etc. Mas uma hora ela quer distribuir. Aí vai distribuir uma pancada de lucro. Ou seja, e ela tem muito caixa. Então, esse lucro pode ser tributado com a reforma da renda. Vai virar escambo de novo, pô. Eu vou pegar minha distribuição em açaí, vou pagar minhas coisas tudo em açaí, comprar carro em açaí. Vai acontecer a mesma coisa. Esse é só uma defesa instantânea que o Caio tá falando, mas o empresário vai fazer isso, vai se Exato, defender. eu não falo jeito, que você velho. vai pegar o açaí, mas você vai comprar o teu carro pelo açaí puríssimo. Exato. Tu vai colocar a escola dos teus filhos pelo açaí puríssimo. A babá do teu cachorro, que o Caio também é pai de pet, né, gente? Ele fala que é da direita e tal. Eu sou pai de pet, pai de planta, né? Pai de planta também, velho. Pai de planta, Pai de esqueci. planta. Pior que pai de planta, não. né? Mas assim, brincadeira à parte, isso pode acontecer também. Ou seja, franqueador tem que estar pensando em tudo. Reforma de renda, reforma tributária. E como o pai rico, pai pobre diz, né? Seja sempre amigo do teu contador e do teu corretor de imóveis, para ele. E do teu advogado também, né? Ele coloca esses três. Que é corretor de imóveis, isso é muito forte nos Estados Unidos, né? Inclusive o próprio McDonald's, né? Os caras, a renda deles, a maior parte imobiliário, né? é imobiliária, não é do McDonald's. Então, por isso que ele cita isso. Então, a gente tá aí, eu falo, poxa, esse aqui gosta de contador, né? Os miseráveis são gênios, né? Talvez já estavam pensando nisso aí, né, velho? A reforma tributária já estavam mudando o formato, enfim. Cara, mas ele tem uma alavanca, outras alavancas para remodelar o negócio. Sim. Exato. Tá pronto para remodelar. Exato. Exato. A gente teve isso com nossos amigos da Cidadania For You, né? A gente tava falando sobre isso. Veio uma pancada de uma lei para quebrar o negócio dos caras, né? Os caras Seguraram, esperaram, ficaram com medo, né? inventaram um monte de outras fontes de receita. E agora voltou, parece que não subiu lá a mudança, enfim, agora eles têm o que já tinham antes. Subiu de forma diferente, diminuiu, mas que era ele muito continua. bom, e agora criaram um monte de fonte de receita. Então, assim, Ele talvez precisou depois de uma disso, chacoalhada, né? a empresa vai ficar ainda melhor, velho. Então, acho que Sensacional. quem é empresário bom É isso. tá se movimentando. Se colocar pra vender balinha no sinal, desenrola, né? Rapaz, ali o Rodrigo e o Rafael. Fenomenal. Sou fã. E aí, Caio, tem mais o que pra falar sobre Tem mais patrocinador, né, velho? franquias? Tem? Tem que falar, né? Tem que Vamos falar do novo agora. do novo, BWA agora, entrando como patrocinador do Franquias na Prática. Então, como a gente fala, Rafael, Nosso patrocínio vai ser guias de imposto. a gente só indica quem Verdade. a gente conhece e marcas que a gente é cliente. Não tem um Vamos patrocinador do voltar pra Franquias. esse corte, né? Eu atrapalhei o corte, Não né, tem Henrique, nenhum. na hora? Não tem um patrocinador do Franquias na Prática que a gente Vamos- não é usuário. Tá, vamos começar de novo. Todos os nossos patrocinadores, tá, são de empresas que a gente confia, que a gente usa. Então a gente não indica ninguém, a gente não aceita nenhum patrocínio no podcast de marcas, tá, que simplesmente chegam e querem pagar, querem comprar uma cota, enfim, a gente não faz, então a gente tem que confiar. Então por isso que a BWA tá entrando, tá, como patrocinador, não só pela nossa parceria antiga já, né, a gente já foi sócio antes da BWA, enfim, então assim, eu confio não só no trabalho, mas nas pessoas que estão por trás. Então, conheci alguns sócios também da BWA, o André, conheci o Rafael também lá outro dia, né? Então, a galera muito séria, muito do bem. Então, é um prazer pra gente estar recebendo a BWA também agora como patrocinador, né, Dudu? Sensacional, velho. que- Só patrocina o Franquias na Prática quem é nosso fornecedor na vida real. E a gente endossa. Show de bola. E os outros, né? Só pra gente passar aqui. Então, a gente tem o Seu Cliente Oculto, tá? Que é uma empresa que faz um trabalho excelente no Brasil todo também. Então, você que é do varejo, principalmente, tá? Eu falo principalmente por quê? Porque empresas também de serviço podem fazer, né? Então, quiser fazer um cliente oculto, Rafael, no teu atendimento,
a Seu Cliente Oculto faz. Contrata, eles ligam lá, eles fazem teste de tempo de resposta, enfim, falando do nosso negócio. Eles têm várias pessoas do Brasil inteiro que podem visitar a loja e preenchem o checklist. Então, o que é legal disso? A gente tem um checklist lá perfeito, tem foto, tem vídeo, tem áudio se precisar, para a gente fazer toda essa verificação e padronização nacional. Eles têm um modelo de consultor de campo também, nível Brasil. Então, hoje eu não preciso mandar uma pessoa para minha loja lá de Salvador. Seu Cliente Oculto tem pessoas lá em Salvador que podem fazer cliente oculto na minha loja e consultoria também. Além de ser auditoria de campo, né? Ele faz auditoria de campo. Ele preenche. Agora eu sou consultor de campo. Exato. Deixa eu preencher meu checklist aqui. Ele faz todo o checklist que a gente desenhou. E o melhor de tudo é que a gente ainda tem uma comparação entre lojas e notas para cada loja. Então, assim, realmente é um parceiro que a gente tem, né? Bem legal, tá? Show de bola. Seguindo aqui, né? Tem patrocinador pra caramba. Tem mais algum patrocinador? Tem, é tipo a camisa do Brasiliense. Daquela merda daquele time. Sou gama, né, gente? Então, por favor, né? Tem a Space Hunters também, que um grande desafio em um modelo de negócio é escolher o ponto certo, né? E escolher o ponto certo não é sorte, é estratégia, cara. Vai lá, copiou, hein? Não, então assim, usar o ponto... Se acertar no ponto, né, muitas vezes... faz toda a diferença no negócio. Se você errar no ponto, já era. Pode ser o melhor negócio do mundo se estiver no ponto errado. E a Space Hunters, eles usam geomarketing com estratégia para escolher o melhor ponto para o seu negócio. Então, hoje, como franqueadora da Sai Por Isso, a gente usa. A gente recomenda demais, porque eu acho que é o melhor investimento que você pode fazer antes de abrir um negócio, é escolher o ponto certo. Imagina você colocar R$1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, que a gente já viu, vários negócios, no lugar errado. E às vezes você vai lá na Space Hunters, paga a consultoria deles lá, vem um relatório gigantesco. Então, bem parametrizado para garantir essa sua escolha. Então, Space Hunters também tá com a gente. E por último, a Brolo Embalagens, tá? Que é um fornecedor de sacola. Fala Edu, da Brolo aí. A Brolo, sacolas de altíssima qualidade, com selo carbon free, né, para quem... Distribuição nacional também. Distribuição nacional, para quem faz né, principalmente setor de alimentação, muito delivery, sensacional, né, vale a pena demais mandar mensagem lá. Liga pro Matheus lá e fala lá que assistiu. Grande pianista Matheus. Pianista sertanejo. Ele com certeza vai fazer uma condição bacana que faz sentido pro seu negócio e tem a capilaridade que as redes de franquia precisam. Show de bola. E BWA, né? BWA, Performance Tributária. Isso aí. Tem que respeitar. Pagar menos imposto não é sorte, é estratégia. Não, esse daí é o... Pega esse corte. Esse aí é o slogan da Space Hunters, pô. Acertar o ponto não é sorte, Não. é estratégia. Vamos ter que... Não, mentira, né? Eles vão ter que pagar aí. Eu que roubei. Então, foi massa, velho. Acho que é isso, né? E repetindo o que eu falei já várias vezes, velho. Acho que é estar preparado. Estar com as pessoas certas. Você tem que ter o especialista do teu lado, velho. Não adianta eu querer ir atrás de não sei o quê. Eu vou estudar aqui. Cara, se eu tenho a contabilidade certa e se eu entendo do meu negócio e a gente consegue fazer um mix aí de informação, cara, vai chegar no ponto certo. E às vezes, pra dar tudo errado, você precisa errar só de uma coisa. Isso aí foi muito legal, que eu sou emocionado, né? Eu sou emocionado. Às vezes eu faço umas coisas assim na emoção, depois eu falo, meu Deus, que merda que eu fiz. Você lembra da Granja, né, Caio? Lembro. Cara, pior que eu fiz tudo certo. Eu falei, pô, eu levo até jeito pra coisa que eu não pensava que eu levava jeito. Tipo, cara, eu planilhei tudo, fiz a planilha de quanto que eu ia gastar pra produção, mensal, etc. Cara, ficou tudo bonitinho. Eu aprendi a fazer ração das galinhas pra produção, rodando tudo bonito. Cara, eu só esqueci de uma coisa. Só de uma coisa. Imposto. Não. Não, né? Imposto foi o primeiro. É. Imune, isenção, ia pagar 2% de imposto. Sabe do que eu esqueci? Que eu tinha que vender. E eu tinha que vender um negócio que vende em 30 dias, meu amigo. Ou seja, foi caos na terra. Eu fui comprar o... Ou seja, faltou o quê? Estratégia. Faltou eu conversar com o Eduardo Santinoni, por exemplo, que ele ia falar, Rafael, você já pensou como que você vai vender isso? Que eu tinha pensado, quando começar a botar ovo aí, eu vendo. Você parte do princípio de que é uma commodity,
eu vou conseguir escoar isso. Isso. Mas você tem que entender que ambiente você tá perto de quem. Esqueceu também que as Quem galinhas ficam comprador. doentes, às vezes, podem morrer. Não. E tem uma né, perecibilidade alta de produto. E o legal foi o seguinte, que, cara, crescendo lá e tal, tudo planejado, gastava tanto por mês, tipo, tudo que eu tinha planejado bonitinho, eu tava me sentindo orgulhoso. Aí na hora que as galinhas começaram a colocar, velho, tipo, tem o pico, que tinha 500 galinhas. Era 490 ovos no dia que eu não tinha vendido uma dúzia. Cara, eu doei ovo pra caramba. Vendi quase de graça e era ovo de galinha caipira, mais caro ali e tal. Você tinha galinha criada livre. Falei, cara, faltou um planejamento. O principal, venda. Perfeito. E eu falei, cara, o segundo aprendizado, que eu não mexeria com algo assim nunca mais na minha vida. Que é algo que vence tão rápido. Se eu tivesse 6 meses, pelo menos, para vender aquele ovo ali, ok. Mas eu tinha 30 dias. 30 dias pra galinha ter colocado o ovo e tu ter... Não, eu não tenho 30 dias. Não, 30 dias já é... Já é o último dia tem do tipo consumo 15. do ovo. Tu tem 15, porque se a pessoa já pegar com o ovo, é 15. Cara, 10 dias, eu acho. 10, é isso. 10 dias. É isso. Botou ovo, tem 10 dias pra estar Pra ser vendido, vendido. irmão. É loucura. Ele tem que sair vendido. Sair vendido. Acho que acho que hoje já funciona, os caras já vendem antes, né? Eles vendem antes. Olha aí, ó, se tu tivesse escolhido uma franquia de granja, Não tá tem, vendo? será? tu não ia ter Esse esse know-how desafio. estaria instalado lá. Tu já, Quero ver o cara pessoal se já teria atrever a falado pra fazer uma tu que grande- o, uma que o franquia comercial... Pois é. Vamos abrir uma, Caio? Tem Não, coragem? tô de boa. O Caio tem. Não tenho mais tempo de nada, não. Tá tranquilo. Não. Negócio suficiente. Dá pra vender, pô. Dá pra vender, confia. Bom Mas demais. é isso. Acho que essa parte aqui vão até desconsiderar do podcast. Mas foi legal. Só esqueci um detalhe, né, Caio? Tá vendo? Coisa Mas... pequena. Mas que bom, né? Estar com vocês, né? E vocês também, como vai rolar lá, né? Então a gente termina o podcast, Caio, e vocês terminam do lado daí. Agradecer a confiança de vocês, como sempre. Chamei, os caras estão prontos, né? Do mesmo Sempre. lado de cá. Tamo Rafael, junto. vem dar uma aula de reforma tributária aqui. Vou. Tem uma semana que rolou isso. Então a gente não tem tempo ruim, né? Boa. A gente brinca, né? O campeão já nasce pronto, né? Se aparecer a oportunidade, a gente tem que estar lá. Então, agradecer mais uma vez vocês. Caio tá aí com a gente desde... Gravou... O Caio foi um dos que influenciaram a gente também até o nosso podcast, junto com o Papo de Holder, né? Há muito tempo atrás, né? Há muito tempo atrás, era na salinha lá do Acaso. O Santinoni gravou lá com a gente ainda. Porque era no só áudio, né, microfone, velho? A Era gente só fez uma áudio. época que era só áudio. O que Mas eu não é- gravei era só áudio. E era... Mas Mas no era teu a época- caso, era legal ser só áudio. Porque a lataria não ajuda A gente muito. ainda para pra escutar, né, Santinoni? Mas, cara, a audiência era muito grande, porque não era tantos podcasts que tinham na época, ainda mais de Brasília, Uhum. igual o nosso. A audiência era muito boa, Legal. uma galera É. muito qualificada, a gente fez muita amizade, a gente fechou muito contrato legal, por causa daquele podcast que a gente colocava na mochila ali e ia gravar com os clientes. Muito legal. Bom relembrar disso. Mas muito obrigado. Agora deixa o recado de vocês também aí pelo Franquias na Prática. Já fechei muito cliente falando do Franquias na Prática. Boa. Pô, o recado é... Vai, segue nós? É só Segue agradecer, nós né? talvez seja uma coisa que uniu o antigo Holdercast com Franquias na Prática, né? Que, A gente usa também. e que a gente usa também no... Quando era o Augusto, É isso. ele seguia bonitinho. Mas eu É tipo eu. eu não Tu tenho nem essa... Só se eu deixar escrito aqui, aí eu faço esse Tu nem segue nós. lembra, né, velho? Não segue processo, né? É o famoso CR na empresa, é o famoso. Então, o nosso é @franquias na prática, Instagram, Spotify, YouTube. Edu Santinoni, o cara da boina. @Zé Renato Aquino, o cara do avião. E @Caio Costa, o mais bonito deles. Caio com Y, Caio com Y. predestinado. Então é só seguir lá. Se o cara é mais bonito- @BWAcast. Isso. BWAcast. E o WWA? @SomosBWA. Somos BWA, olha. Chique. Exato. Bom demais. E o @Rafael Camilo Contador, que eu nunca mais mudei, né? Rafael Será? Camilo. Rafael Camilo. Já foi, Ficou Rafael sucesso Camilo. isso aí, eu acho que eu vou voltar. Era uns 4 I, velho. Rafael Camilo. Eu lembro disso. Era 2 Is, pô. Até hoje o Renato Dourado, quando ele me liga, ele fala Rafael Camilo. Acho que eu vou voltar pra isso, né? Pega. Bom demais. Mas é isso.
Valeu demais. Tamo junto, valeu. Vamos nessa. Beba água e movimente-se. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém. Valeu. Valeu. Valeu.